Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast SKF. Eu sou o Zucoloto, sou palestrante e aqui estou como seu host e vou moderar o bate-papo de hoje. Nós convidamos para estar aqui o Thiago Bernardinelli, ele é coordenador do Centro de Serviços. Você já ouviu falar em repotencialização de rolamentos? Eu vou explicar. Não vou explicar. Eu vou deixar que o próprio Thiago conte tudo para você o que é esta ferramenta para ajudar a sua empresa a ser sustentável, cuidar melhor do meio ambiente e como recuperar, o que a gente chama de repotencializar, os rolamentos de alto custo agregado. É isso. Você já imaginou pegar aquele rolamento e de repente ele é importado, ele tem um custo elevado e você repotencializar e obter a garantia de um rolamento zero? Bem, para falar desse assunto e de outras coisas também que nós vamos abordar, os benefícios da repotencialização, os tipos e tamanhos de rolamentos que podem e são viáveis de ser repotencializados, tudo isso, curiosidades incríveis deste mercado que tem crescido todos os dias para ajudar a sua empresa a ser mais competitiva. E eu já quero dar boas-vindas ao nosso convidado deste episódio. Olá, Thiago, obrigado por você ter aceito o nosso convite aqui do Bate-Papo no podcast da SKF. Uma grande honra poder conversar com você sobre um assunto bastante curioso, que eu tenho certeza que muitos querem ouvir sobre isso. Então, boas-vindas. Olá, Zucoloto, tudo bom? Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui falando com você. Agradeço bastante, pois é um assunto muito importante, não só para a SKF, mas todas as empresas no geral e também para o meio ambiente, principalmente. Falar em meio ambiente, né? Esse é um assunto que já tem tomado conta aí das gerações. As gerações que nasceram aí em décadas passadas estão sendo pressionadas por esta avalanche de novos conceitos, desses cuidados. Enfim, eu acho que é extremamente importante nós começarmos a pensar de forma global. Tem outros podcasts aqui também que nós gravamos que fala sobre esse assunto, ESG, enfim, acho que tem uma vasta gama de conteúdos para quem se interessar ir lá buscar e clicar. Thiago, para a gente começar a esquentar, eu gostaria que você pudesse aqui falar sobre o que é essa tão falada repotencialização de rolamentos, hein? Repotencialização de rolamentos é um processo de restauração da condição normal de trabalho do rolamento, ou seja, é um serviço no qual nós realizamos nos rolamentos e trazemos ele para a mesma condição de trabalho de um rolamento novo. Ô, Thiago, você me assustou agora, cara. Imagine que eu tô ouvindo esse podcast, tem um rolamento lá de um diâmetro muito grande e você acabou de dizer que eu volto ao estado como original. É isso mesmo que eu ouvi? É isso mesmo, Zucoloto. A gente consegue trazer ele para o mesmo estado do rolamento novo, com a mesma vida de um rolamento novo. Que é isso, cara. Isso aí parece coisa de outro mundo, mas se você falou, tá falado. Você é um especialista. Vamos embora com esse bate-papo agora que eu fiquei mais curioso ainda. A gente pode, nesse processo aí, repotencializar todos os tipos e tamanho de rolamento ou tem algum critério? Como é que funciona? Sim, existem alguns critérios, Zucoloto, mas de maneira geral, qualquer rolamento industrial ou ferroviário, ele pode ser repotencializado. Porém, é claro, né, rolamentos muito pequenos, de baixo custo, eles acabam se tornando economicamente inviáveis de serem repotencializados. Eu imaginei rolamentos aí, de repente, que o valor dele é baixo, o custo, às vezes, só de transporte não compensa. Agora, para a gente poder ajudar aqui, nossos fãs aqui do podcast da SKF, dá uma ideia, pelo menos, de... Você está falando a partir de que diâmetro que um rolamento pode valer a pena ser repotencializado? Só para que a gente não fique aqui imaginando, mas tenha um fato técnico. Acima de 200 milímetros de furo, né, ou diâmetro interno, que algumas pessoas chamam, já é possível de ser repotencializado. Porém, isso não é uma regra. Existem alguns tipos de aplicação que o rolamento ele tem menos do que 200 milímetros de furo, porém, quando ele é desmontado do equipamento, ele sai em grande volume, acima de 30, 40 peças. Aí a gente monta um processo produtivo no qual torna ele viável economicamente. Aí é possível de repotencializar. Então, cabe-se uma análise. Para quem assim não tem muito conhecimento técnico, Thiago, explora um pouquinho assim. Nós estamos falando dos dois tipos, o esférico e o cônico, é isso?
De maneira geral, você pode fazer nos autocompensadores de rolos, nos rolamentos de esfera, nos rolamentos de rolos cilíndricos, nos rolamentos cônicos, coroas de orientação ou rolamentos de giro, que muitas pessoas aí conhecem, né, em diversas aplicações em todos os segmentos. Isso é uma coisa bastante importante também, Zucoloto, a gente frisar que é possível repotencializar rolamento de qualquer segmento. Então, a SKF ela trabalha com repotencialização de rolamentos para qualquer segmento. Quem está aqui com a gente, nos acompanhando, que não tem um conhecimento tão aprofundado, é só ir lá no Google, digitar todas essas características aí que o Thiago está falando para nós. Procura lá que você vai ter uma foto, um desenho ou um vídeo. Eu acho que isso é legal para, principalmente, jovens estudantes, quem está começando agora uma carreira, que pretende contribuir com esse tipo de serviço e conhecer um pouco sobre esse tema. Vale a pena você pesquisar um pouco mais a fundo. O podcast a gente não consegue ainda mostrar uma imagem, mas vamos lá. A gente pode pedir para você também aprofundar a sua pesquisa. Tiago, já que nós estamos aqui falando de não jogar um material fora, descartá-lo e sim trazê-lo a uma condição original, imediatamente já veio na minha mente que benefícios, porque se eu estou reutilizando o material, vou ter um impacto social, benefício com relação a isso. Se você puder, então, compartilhar quais são alguns benefícios disso, eu acho que vai ser importante. São muitos os benefícios que a repotencialização traz. E quando a gente fala de um trabalho que traz economia ou sustentabilidade, benefícios para o meio ambiente, normalmente as empresas pensam em investimentos e coisas que precisam colocar dinheiro e não vai ter um retorno para ser sustentável. A repotencialização não. Ela gera muitos benefícios com o uso de recursos naturais, você consegue reduzir o consumo de recursos naturais, você reduz os custos totais para a empresa e ainda você melhora a disponibilidade de rolamento, evitando assim ter um custo alto de estoque. Cada vez que a gente fala em benefícios econômicos, é importante que as empresas, os profissionais tenham uma clareza maior disso. O que seria, então, esse impacto econômico para as empresas? Se você puder aprofundar, a gente vai ficar bastante feliz com essa informação. O impacto econômico para a empresa, Zucoloto, é que um rolamento repotencializado, ele custa bem mais barato do que um rolamento novo. Você consegue gastar menos dinheiro com o rolamento e ainda você consegue melhorar até a disponibilidade do seu próprio ativo com alguns inputs que a gente gera cada vez que a gente repotencializa um rolamento. Porque todo rolamento que a gente inspeciona dentro do nosso centro de serviços ou mesmo em campo, a gente gera um relatório com as causas da falha desse rolamento e com base nisso a gente consegue também dar alguns diagnósticos para que o cliente ele possa melhorar a vida do ativo dele, ou seja, ele entra com correções no ativo dele, no qual ele pode fazer o ativo durar até mais a hora que ele fizer a nova montagem desse rolamento. Então, tem a parte que ele consegue calcular facilmente, que é o próprio valor do rolamento, como também ele consegue ver a melhoria da eficiência do ativo dele a médio e longo prazo. Agora eu vi um baita no diferencial, tá, Thiago? Eu trabalhei 7 anos em pós-vendas, em análise de garantias, em outro segmento, em outro produto. O fato de você, além de repotencializar, entregar na mão desse cliente um laudo dizendo a causa raiz e como que ele pode evitar e ter uma vida longa maior do que quando esse que ele reparou, isso é um grande diferencial, hein? Sim, isso a gente tem históricos dentro da SKF, são vários clientes que já conseguiram, a gente já faz esse trabalho no Brasil, Zucoloto, há mais de 20 anos. Então, durante toda essa vida fazendo esse trabalho, a gente conseguiu levantar já muitos dados e muitos clientes viraram contrato e convivem com isso. E isso eu digo de diversos segmentos da indústria, né? Siderúrgicas, usinas de açúcar e álcool, mineradoras, papeleiras, então são diversos os segmentos aí que conseguiram ver esse valor adicionado ao longo do tempo. Sem contar também, né, Zucoloto, não só a indústria propriamente dita, a gente consegue gerar também com a repotencialização, né, benefícios para a própria sociedade, porque repotencializando a gente está fazendo o rolamento no local, então a gente consegue gerar emprego local, a gente repotencializando, a gente gera menos lixo. Quando a gente fala da fabricação do rolamento novo, você traz o conceito de economia circular local, então a gente consegue ao longo do tempo não só ver isso no papel, mas a gente vê isso no mundo real, a economia circular realmente funcionando.
E por falar nesse assunto de economia circular, nós temos um podcast gravado aqui também. Você que tem interesse, é só procurar lá na nossa lista que você vai encontrar esse assunto aí, tá bom? Você falou de trazer o rolamento à condição original e a gente sabe que a questão da garantia é algo que pega muito na nossa cultura. Ah, mas eu vou fazer uma repotencialização, um retrabalho. Como é que é, Thiago, essa questão da garantia de um rolamento repotencializado? A garantia do rolamento repotencializado, Zucoloto, é exatamente a mesma garantia de um rolamento novo. Ou seja, a SKF, quando ela vende um rolamento novo, a garantia é de 1 ano e a gente também no centro de serviços oferece 1 ano de garantia. Porém, o cliente, ele nos questiona, ele fala, legal, a garantia é de 1 ano, mas meu rolamento normalmente durou 3 anos na aplicação. A gente garante que o rolamento ele vai trabalhar a mesma coisa do que durou o novo, ou como a gente disse anteriormente, ele pode durar até mais do que o novo. E não é nenhum milagre que a gente faz. A gente trabalha muito próximo do cliente para que a gente trabalhe nas ações do que gerou a causa, né, da falha do rolamento dele inicialmente, para que o rolamento que ele monte de novo na máquina dele dure mais do que durou esse anteriormente. Isso é fato. De maneira geral, é a mesma de um novo e a vida é a mesma do que durou o novo ou até mais. Nesse momento, Thiago, de novo você traz aqui uma informação que talvez poucos saibam, que a garantia ela é dada como um produto novo. E isso coloca muito à frente de profissionais e talvez indústrias que adquiram rolamentos não originais. Desculpa, mas tenho que trazer isso aqui para o podcast, é um assunto que está em voga. Recentemente, me parece que uma carga de rolamentos falsos foi inspecionada e verificou-se que haviam aí centenas e centenas de peças que não eram originais. Imagine o risco que isso traz para a produtividade das empresas. Exato, Zucoloto. Cada vez mais a gente está vendo tudo o que está acontecendo no mercado global e a disponibilidade de rolamento, no geral, para todos os fabricantes, está ficando cada vez mais prejudicada, né? E com isso abre-se espaço para os falsificadores. Então, isso é fato. Você trouxe um assunto muito importante, que é tomar muito cuidado da onde, as fontes no qual você está adquirindo o rolamento novo. E aqui no centro de serviços a gente recebe constantemente rolamentos para potencialização e a gente acaba identificando um rolamento falsificado que durou pouquíssimo tempo no equipamento do cliente. Então isso é realmente um assunto bastante importante e grave. Gravíssimo. E aí eu imagino que o laudo de vocês e a causa raiz seja, olha, compre original. Exatamente. Sempre vá atrás de uma fonte confiável, busque nossos distribuidores autorizados, que ali você vai ter a garantia de uma peça genuína. Você sabe que eu estou há mais de 20 anos também no segmento metalúrgico e eu nunca vi um processo ali da repotencialização. É rápido isso? Só para a gente também aqui ir no lado prático da coisa. Sei lá, por exemplo, um rolamento aí, diâmetro X. Quantos dias? Como que funciona isso? Só para a gente poder também entender esse grande benefício também de prazo. Dá uma ideia aí só para o cliente ou alguém que estiver na área aqui de manutenção, de engenharia, poder entender como que funciona. É rápido esse processo? Sim e não, Zucoloto. Depende muito da condição e estado geral do rolamento, como ele foi retirado do equipamento. Mas a gente teve agora recentemente, a gente trabalha muito próximo do cliente, como eu disse, e aí a gente se coloca muito no uniforme do cliente, né, para entender qual que é a demanda dele, real necessidade. A gente fez um rolamento que tem 500 milímetros de diâmetro de furo, um rolamento bastante grande. Nós conseguimos fazer esse trabalho em 3 dias corridos. Então é possível fazer bastante rápido. Mas quando você tem que trocar muitos componentes do rolamento, ele está com uma falha muito agressiva, isso pode durar até 30, 40 dias. Então depende muito do estado do rolamento, a condição e a necessidade do cliente. De maneira geral, é um trabalho bastante rápido, sim, Zucoloto. E é interessante, né, Thiago, até levando para o lado prático, dependendo do rolamento que o cliente tenha, o processo de aquisição de um novo, dependendo da especificação, do modelo, pode até ser que demore mais a aquisição de novo do que repotencializar. Está totalmente correto a sua colocação, Zucoloto. Como eu disse também da questão da disponibilidade, inclusive hoje a gente está com um processo aqui dentro do centro de serviços, um rolamento novo está por volta de 18 meses a entrega desse rolamento especificamente. A gente está fazendo essa peça em
em 20 dias para o cliente com troca de componente. É muito mais rápido repotencializar do que muitas vezes trazer um rolamento novo, claro, quando isso não tem no estoque. Bom, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas isso está diretamente ligado à preditiva e às preventivas, que se ele fizer com cautela, ele jamais vai ter uma máquina parada por não ter um rolamento, certo? Corretíssimo. A gente trabalha muito próximo às áreas preditivas, porque a preditiva ele consegue saber exatamente qual que é o momento adequado de tirar o rolamento. E nesse momento adequado, você repotencializando ele, você consegue ter o melhor ponto para a redução de custo e o menor prazo de entrega também. Agora, se você não tem uma preditiva adequada ou se você estende demais a vida desse rolamento em trabalho já apresentando falha, claro que ele vai ficar mais caro e mais demorado para ser repotencializado ou até sendo impossibilitado de ser repotencializado devido a fadigas no material. Tiago, eu já quero aqui pedir para que os ouvintes viralizem esse podcast, encaminhe para o seu setor de manutenção, encaminhe para as áreas. Qualquer empresa hoje tem rolamento, mas talvez essa informação não tenha chegado para eles desse serviço. Então, eu estou aqui pedindo que você que está aqui nos ouvindo, por favor, encaminhe para as pessoas da sua empresa que precisam saber dessas informações que o Tiago está trazendo aqui para nós. Tiago, eu queria que agora você entrasse um pouco na prática. Como que a SKF presta esse serviço para o mercado? Como que é esse modus operandi? Porque eu acho que é importante você trazer isso aqui. Nós temos hoje, Zucoloto, 2 centros de serviço no Brasil e vários outros na América Latina, Europa, Estados Unidos, mas aqui falando em Brasil, normalmente o cliente entra em contato conosco via telefone, o e-mail, o WhatsApp, e nós podemos fazer tanto a inspeção em campo devido à necessidade do cliente, como também ele pode encaminhar diretamente o rolamento aqui para a SKF, no qual a gente vai fazer essa inspeção, gerar relatório, proposta e aí sim começar uma parceria com o cliente, começar uma condição comercial e bem parceria mesmo que a SKF chama, mostrando esse valor adicionado para o cliente. Tiago, excelente. Acredito que nós fomos aqui de forma rápida, porém de forma assertiva, deixando um desafio e, quem sabe, também para aqueles que nunca fizeram uma repotencialização, possam entrar em contato com a SKF. Esse contato é via site, aplicativo? Como que funciona para chegar o rolamento até vocês? Nós temos aqui, Zucoloto, uma equipe preparada para poder estar atendendo os clientes, especificamente no nosso centro de serviços. Nós temos alguns dados, sim, no nosso site, né? No site da SKF tem lá um link que direciona ao centro de serviços, ou também pode nos procurar por telefone e e-mail diretamente da área de repotencialização de rolamentos. Muito bom, Tiago. Eu gostaria de contar com a sua experiência um pouquinho mais e que você pudesse deixar aqui uma mensagem final para engenheiros, mecânicos, gerentes de fábrica, de todos os segmentos, uma mensagem aí do que esse tema pode impactar as suas empresas. Esse espaço está aberto para você. A gente cada vez mais precisa pensar e agir de forma mais sustentável. E as empresas também não podem fugir da redução de custo para a gente ser cada vez mais competitivo. Então a repotencialização é o casamento desses 2 itens. Você poder ser mais sustentável, gerar economias de carbono, água, energia elétrica e ainda reduzir consideravelmente seu custo total com rolamentos. Tiago, quero agradecer muito a tua participação aqui no podcast da SKF. Foi muito rica, as suas informações foram claras e eu não tenho dúvidas, todos os profissionais que trabalham com este produto chamado rolamento será bem atendido pela SKF no setor onde você atua. Tiago, um grande abraço, obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, Zucoloto. Muito obrigado, grande abraço. E até o próximo bate-papo. Valeu! É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo!